Bom, pessoal, boa tarde. 13 de fevereiro, 16h30 da tarde, vamos iniciar o nosso relatório da semana. Eu acho que ele é bastante morno, mas de certa forma importante pelos momentos em que os preços se encontram nesse momento, né? Queria iniciar dizendo que a Ucrânia ela atingiu 97% da conclusão da sua colheita, o que é um número bastante importante para o futuro, considerando que após o início da guerra, a gente não sabia exatamente qual seria a contribuição deles em relação à produção mundial de grãos, né? Então, os números que vêm oficialmente de lá estão em 53,7 milhões de toneladas, com 97% da área já colhida. Somando e arredondando, então, 20 milhões de toneladas de trigo, 6 de cevada e 26 de milho. Isso acabou concretizando 93% da área que tinha sido prevista anteriormente. E para nós, caso as coisas não venham a piorar por lá, que não é a nossa previsão agora, ou as previsões dos especialistas em geopolítica, é que a gente deve manter esses números para o ano que vem. Então, considerando que eles conseguiram 53,7, a gente deve prever novamente 53,7 baixista, né? Caso as coisas venham a piorar por lá. Em relação a vendas, a gente estava aguardando o reporte final do USDA a respeito das exportações por parte dos americanos e o número veio terrível, né? 460 mil toneladas para essa última semana, o que é um dos piores números dos últimos tempos, que não contribui para a gente com relação à pressão de alta ao preço de soja nesse momento. Então agora a gente tem duas expectativas a serem consideradas aqui. Quando os chineses voltam a comprar, e se eles não compraram, devem entrar comprando mais pesado ou pesar um pouquinho mais a mão. E principalmente o que está sendo a retórica agora dos nossos colegas lá nos Estados Unidos é qual vai ser o tipo de retaliação que vai ser feita por parte dos chineses em relação ao caso dos balões que foram abatidos por lá, né? Então a gente pode imaginar, ou existem já linhas especulando que pode vir uma punição pelo lado dos compradores de commodities, né? Considerando o governo chinês como um todo. O que foi dito por lá é que a China não pode aceitar a proposta dos Estados Unidos pela prática irresponsável, gravemente injusta do lado dos Estados Unidos, que não criou uma atmosfera adequada para os dois militares realizarem um diálogo de troca. Assim foi falado pelo Ministério da Defesa chinês. Eles se recusaram a atender as ligações do governo americano, né, para conversar a respeito do abatimento daquele balão. Então as coisas tendem a piorar e pode ser exatamente em cima das compras de commodities por parte dos chineses. Outro debate bastante importante que está acontecendo agora sobre a nova redução, né, que veio agora oficialmente pela Bolsa da Argentina, que reduziu a safra novamente e agora está comentando um volume de 38 milhões de toneladas métricas. A gente não pode confiar plenamente nos números que são comunicados aqui oficialmente pelos hermanos, né, porque os números deles também são distorcidos da mesma forma que vem no Brasil. Então a gente vai ficar em torno de 38 a 41 milhões de toneladas por lá. O que a gente tinha comentado no último relatório é que isso pode não ser um fator tão preponderante a aumento de preço de soja, porque os cortes são menores, né? Então, todo o mercado que já ouviu no relatório da semana passada os números que já vieram cortados, agora eles são menos sensíveis a esse tipo de notícia do que seriam na semana passada. Oficialmente, os números vieram com 48% da safra classificada como ruim ou muito ruim. Isso pode significar que em algum momento o USDA também venha a reduzir para 38 milhões de toneladas ou discordar deles e reduzir um pouquinho a mais, mas como eu disse, a pressão sobre esse número para a alta do preço de soja ela não é neste momento, né? Ela já foi sentida pelo mercado. Agora sim, em relação aos preços, nós estamos aqui com o nosso gráfico semanal, né? Esse candle de abertura de domingo, onde ele abriu em 15,42, ele chegou a 15,55, que é bom, mas ele está um pouquinho abaixo dos 15,78 que a gente falou que seria o alvo. Nossa previsão da semana ela não pode ser mudada nesse momento, porque não houveram nenhum tipo de mudança significativa, então a gente ainda mantém 15,78 como um alvo para essa semana, né? Então, considerando que
não conseguimos avançar, mas também não conseguimos descer, né? E principalmente em cima desse candle, acima dos 14,90 na área de cima. Aqui vocês não estão vendo, mas existiu, como a gente tinha falado no último relatório também, que eu enviei isoladamente na quinta-feira, que a gente houve uma entrada de fundos na parte compradora de soja. Hoje a gente tem um mercado dividido entre sobrecomprado e sobrevendido quando a gente olha no gráfico semanal e um gráfico sobrecomprado quando a gente olha no gráfico diário, que nos faz manter a nossa previsão de que a gente vai chegar nos 15,78. Eu sei que os colegas já aproveitaram a semana passada para fazer negociações acima desse nível, né, dos 15,42. Eu acho que foram bons momentos para se fazerem vendas aqui, considerando todo o processo de colheita que se inicia, conforme a gente também já havia dito, vai exercer uma pressão muito forte perante aos preços, porque a gente vai ter toda a logística passando para o lado dos compradores, né? Então a pressão de baixas. A gente já viu que eles já estão comunicando gráficos de queda de soja e coisas nesse sentido, pressionando compras, né? Conversando com grandes grupos aqui também, eu já vi uma pressão bastante acentuada. A retórica é de que vai aumentar o frete e a gente não vai ter local para armazenamento de soja, como já é de conhecimento de vocês. Também é do conhecimento de vocês que se a gente aguentar esperar esse período entre agora e julho de 2023, a nossa posição também será altista. Então, se a gente for olhar alguma coisa nesse sentido, nossa previsão de soja é toque na casa dos 15,78, um retorno aqui para casa dos 14,90, sendo pessimista 14,39, para que depois a gente possa avançar novamente e fechar aquele gap que está na casa superior, mas não para esse momento, porque faltam notícias relevantes para que isso venha a acontecer. Bom, em relação ao dólar, a gente tem momentos bastante interessantes, né? Aqui foi estoque na casa dos 4,964, que a gente tinha falado na semana retrasada, com uma ampla rejeição do preço que fez com que a gente desse o relatório de conforme o combinado, né? Conforme a gente havia dito para vocês, não haveria nenhuma motivação para que o câmbio viesse a trabalhar em casas inferiores, mesmo que ele viesse a tocar as casas dos 4, 8, 15, né? Isso acabou se confirmando, então imediatamente quando a gente vê o toque nessa linha azul, ressaltando aos novatos a importância das linhas azuis, né? Elas são extremamente fortes e são respeitadas, né? Então, a partir desse momento de rejeição, a gente já viu esse preço voltando em dois patamares acima, um na casa dos 5,02 e depois o fechamento acima da casa dos 5,20, com uma rejeição assim que esse câmbio chegou acima da casa dos 5,30. Então, basicamente, aqui entrada de vendedores, aqui entrada de compradores, o que deixou bastante mais curta essa decisão a ser tomada, né? Talvez a gente veja para um futuro curto alguma movimentação dentro dessas casas aqui, dos 5,40 e dos 5,10 por aqui. Então talvez essa semana um toque por aqui e depois voltando a trabalhar nesses patamares. Se a gente fizer um esforço mental, a gente vai ver uma consolidação dentro da consolidação que está aqui entre a casa dos 5,40 e a casa dos 5,021, né? Então, nossa previsão para essa semana é trabalhar por aqui sem nenhuma motivação. Nós vamos conversar a respeito disso lá no final do relatório de situações de política, né? As motivações que façam com que esse câmbio venha trabalhar aqui abaixo, elas estão basicamente lastreadas em uma estabilidade política, nenhuma estabilidade econômico que absolutamente não está vindo e não virá a curto prazo. A notícia em relação ao milho B3 vem da China, que é o maior comprador, né, o maior participador de compras em relação aos milhos brasileiros. Os dados acabaram sendo revisados no mês de janeiro e a gente acabou de superar Japão, Irã e Espanha conforme os dados revisados. Então o Brasil vendeu 983.684 toneladas de milho para a China nesse período. Então põe a gente numa posição um pouquinho diferenciada do que vinha acontecendo aqui e talvez seja um benefício de você ter um governo vermelho mais alinhado com a postura de compra da China, né? O que não quer dizer que necessariamente isso vai ser bom para o agricultor na ponta. Mas pelo menos pelo ponto de vista de demanda, a gente está na pauta
e eu acredito que a gente talvez tenha um tipo de favorecimento em relação ao mercado como um todo. Em relação ao milho nos Estados Unidos, como eu já falei anteriormente, a gente volta a discutir as situações de quantidade de áreas plantadas de milho por lá. Deve ser maior pelo arrefecimento dos preços de fertilizantes, o que vai fazer com que a gente tenha um custo um pouquinho menor do que o ano passado, apesar de eles não terem sido tão afetados, né? Quando a gente teve o aumento do preço de fertilizantes, que impactou basicamente as safras do hemisfério sul, né? E não necessariamente a safra dos americanos, que já estavam posicionados em relação a compras, então não vai ter um efeito extremamente significativo para eles, talvez de alta. O custo dos americanos está aqui na casa do 477, a gente não tem essa medida ainda, mas acredito que a gente deva voltar a trabalhar na casa dos 537 aqui, ou 5,37 para quem gosta de olhar dessa forma. A gente vai voltar a chegar próximo da casa dos 702, mas sem nenhuma notícia relevante para que faça com que esse preço trabalhe nas casas superiores a 702 para essa semana. Em relação ao arroz, a gente tem mercados mais lentos aqui, mas confirmando o que a gente tinha falado, que a gente vai ter uma pressão de venda bastante grande depois que a gente conseguiu chegar próximo da casa dos 18,59. Agora a gente está namorando aqui na casa dos 17,09. Teve um fechamento dentro dessa casa aqui, fechando o mercado da segunda-feira, né, o que não é um bom sinal a curto prazo, que confirma o relatório que a gente falou da semana passada, dizendo que a gente pode chegar a patamares inferiores aqui na casa dos 16,50, sendo pessimista na casa dos 15,99, que não é a nossa previsão para a semana, talvez tendo um respeito aqui a essa trendline de alta que vem desde 2020 aqui, mantendo esses preços em casas superiores, né? É normal que a gente tenha um tipo de realização aqui, até saudável, para que os fundos saiam e deixem de ter um peso maior ou mais relevante sobre os preços da parte qualitativa, que é a quantidade de produção de arroz em si. Em relação ao algodão, novamente, um mercado bastante chatinho aqui, para não dizer que ele teve nenhuma movimentação, ele fez uma movimentação praticamente inexistente na semana passada, né? Confirmando todas as semanas a partir de novembro de 2022, a variação dele trabalhou de 82 a 90, né? Afastando-se do 90, também afastando-se dos 82, que mostra uma indefinição bastante forte em relação a que ponto que o mercado de algodão vai tomar como alta, né? A gente está vendo algumas movimentações do ponto de vista qualitativo, pode fazer com que esses preços sejam pressionados para cima. O principal deles é a questão dos contratos estarem sendo trabalhados na parte sobrevendida. Hoje a gente tem 17% na parte inferior, né, que pode ser uma pressão de alta em algum momento, né, uma reversão desse preço. Então não muda nada, a gente precisa fechar acima da casa dos 90,16 para depois avançar a 90,69 e depois trabalhar nos preços saudáveis que estão acima da casa do 102 ou do 102 centes por libra peso. Algumas amenidades aqui do ponto de vista da política, está deixando a gente bastante nervoso aqui, né? Mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. O que a gente está vendo agora de bate-pronto é o mercado se retraindo bastante, né? O que a gente estava comentando no grupo a semana passada era a respeito da postura que o presidente tomou contra todo o sistema produtivo, não somente da parte do agronegócio, mas do sistema produtivo como um todo, né, dos empresários como um todo. E qual que foi a reação ou a retórica, o que ele realmente tentou dizer a respeito disso? Se ele está num discurso de campanha ou se realmente ele externa uma senilidade bastante acentuada quando ele resolveu brincar com todo o sistema produtivo. A gente está vendo na prática, conversando com as pessoas, desinvestimento em massa, desemprego em massa. Então, uma terceira ou quarta onda aqui de falta de dinheiro, né, para investimentos, para que se contratar, para que se investir, para que se aumentar as exposições no mercado inseguro como que está se propondo agora, né? Em nenhuma posição do líder do país que seja favorável ao sistema produtivo, que é o que realmente paga as contas, né?
De certa forma ele deve saber o que está fazendo. A gente viu que a televisão ainda está namorando com ele, né? Então todas essas informações que a gente está vendo negativas, elas não estão aparecendo nas mídias tradicionais. Então parece que está tudo bem, mas isso é uma questão de tempo no meu ponto de vista, porque fatalmente, como eu já disse em outros relatórios, né, a realidade vai acabar aparecendo em algum momento no futuro, né? Os números são teoricamente bons, mas não são a realidade. Então eu coloquei ali no cabeçalho fake data, né? Porque as informações que estão vindo de que está tudo bem ou tudo correto, elas não estão. A gente está no início do segundo mês de mandato do ex-presidiário e as coisas estão indo de mal a pior, olhando do ponto de vista de desinvestimento e desemprego. Essa conta vai ser paga um dia, né? Conhecendo muito o perfil do brasileiro em si, as atitudes que ele tomou perante ao mercado e perante ao setor produtivo, elas não vão sair impunes, né? Então vamos aguardar que isso seja de forma lenta. É uma pena que a gente veja isso, né? Mas infelizmente é o que a gente está enxergando agora. Por exemplo, das taxas que a gente tinha comentado, a gente está sendo reportado como taxas de inflação em torno de 7,1% no mês de novembro, 9,1% aumentando, né? Mas no momento que você vai no mercado comprar uma cerveja e viu que ela saiu de R$ 5 para R$ 9, por exemplo, você vê gritante esse aumento da inflação. Então, infelizmente, a gente está indo para um caminho bastante delicado aqui, que a gente vai saber sobreviver, vai saber passar por isso, né? Como a gente sempre soube em outros governos. Essa conta vai chegar e ele vai ter que pagar ela. Beleza? Então, uma boa semana a todos, bons negócios, e assim que tiver uma notícia relevante, eu volto a entrar em contato.